A Sociedade Portuguesa de Ecologia e a própria Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais que organizam este debate, que estamos aqui na Escola Superior Agrária num debate que está diretamente relacionado com a floresta. Num debate que, ainda por cima, foi propositadamente escolhido no Dia Internacional da Biodiversidade, precisamente porque nós, dentro da ecologia, em particular dentro da ecologia, defendemos a biodiversidade mesmo dentro das florestas. E, portanto, eu gostava de agradecer, por último, às pessoas que vão estar diretamente aqui no palco, a todos os palestrantes que anuíram a estar aqui, a vir aqui hoje à Escola Superior Agrária, falar um pouco da sua expertise relativamente a este assunto. E, por último, ao moderador, José Vítor Malheiros, que anuiu logo ao meu convite a estar aqui a moderar este debate. Como comunicador de ciência que ele é, seguramente, e com algumas raízes jornalísticas, seguramente que ele vai fazer uma boa moderação. A todos os outros, eu espero que vocês tenham os folhetos nas vossas mãos para saber o painel, que é extremamente diversificado, de várias origens e com várias formações e backgrounds, que no fundo dão a riqueza, ou espero que sim, a todo este debate. E espero da vossa parte que coloquem questões, precisamente porque no fundo este é um debate que se chama debate se as pessoas colocarem questões às pessoas que estão na mesa. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Não vou repetir aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já disse. Queria só agradecer o convite e dar os parabéns à Escola Superior Agrária de Coimbra, com os seus 130 anos. Este evento faz parte também desta efeméride. Temos aqui um painel de luxo e temos estes folhetos que penso que todas as pessoas da assistência já têm na mão. Portanto, eu não vou repetir o currículo de todas as pessoas, mas enquanto nos vamos acomodando, vou dizer, eu vou identificar os vários intervenientes no painel da extrema-direita para a extrema-esquerda. Não estou a falar de política, estou a falar de geometria. Temos a Helena Bragança, investigadora auxiliar do Instituto Nacional de Investigação Agrária e especialista em Patologia Florestal. A Margarida Ribeiro, professora do Instituto Politécnico de Castelo Branco, especialista de Genética Florestal, Genética de Populações. Joaquim Santos Silva, que é professor da Escola Superior Agrária de Coimbra, desta escola, e é um especialista de Ecologia do Fogo. O Pedro Binga do Amaral, que é professor também aqui da Escola Superior Agrária de Coimbra, e é especialista de Planeamento e Ecologia da Paisagem. O Luís Miguel Martins, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e especialista de Fitossanidade Florestal. Lúcio do Rosário, técnico do ICNF e especialista é
quero dizer especialista porque as suas áreas cobrem praticamente todas as questões de gestão e planeamento florestal. O Américo Carvalho Mendes, professor da Universidade Católica do Porto, é um especialista de Economia e Política Florestal, e o Filipe Eduardo Santos, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e que vem do seu background académico na área da física nuclear, mas tem dedicado há muitos anos às questões das alterações climáticas. Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra à Ana Bragança. Pedimos a cada interveniente para fazer uma intervenção inicial de 7 minutos. Eu vou dar um aviso ao fim de 5 minutos, só para terem a noção de que não se deve alongar muito. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Peço já desculpa, estou com alguns problemas em falar, mas vou tentar fazê-lo o melhor que conseguir. Eu normalmente até falo bastante, mas tenho dificuldade em fazê-lo. Eu preparei aqui um pequeno documento, claro que não vou ler isto. Demoraria certamente menos se eu lesse, mas não vou ler, vou deixar depois, caso alguém queira. Até quando me convidaram para responder a uma questão se devem privilegiar espécies mais resilientes e menos suscetíveis a pragas e doenças. Eu tentei escrever o meu ponto de vista. E quando eu digo o meu ponto de vista, é realmente como fitopatologista e não reflete necessariamente a posição ou a opinião da instituição onde eu trabalho. Portanto, é realmente a minha opinião como fitopatologista. E vou tentar fazê-lo apenas como fitopatologista, e porque esta temática envolve tantas outras ciências, não é? Que assim se justifica termos este painel. O que eu vos posso dizer é que, atualmente, em Portugal e no mundo, a velocidade a que nós detectamos, nossos cientistas, detectamos e publicamos cientificamente novos organismos, é estonteante, é maior do que nunca. Um dos principais motivos para que isso aconteça é realmente a globalização, portanto, o movimento de pessoas e materiais é imenso, maior do que nunca, mas também porque os métodos diagnósticos são mais expedidos, inclusive em Portugal, nós já trabalhamos ao nível dos outros países mais desenvolvidos nesse aspecto, e isso também contribui para que estejamos sempre a reportar novos organismos, não é? Agora, isso assusta-nos e normalmente não assusta muito a população em geral porque não são temáticas muito mediáticas, como o fogo, ou, por exemplo, o fogo, não é? Que é muito mediático, quando acontece, toda a gente sabe, tem grande cobertura jornalística. Estas temáticas dos organismos patogénicos é muito menos abordada pela comunicação social. Mas é um problema que pode ser mesmo o problema mais grave num futuro próximo para a floresta portuguesa e mundial. E as pessoas perguntam e o que querem é, e o que é que fazemos? O que é que podemos fazer? Em floresta, ao contrário das culturas agrícolas, é muito difícil atuar depois de um organismo estar instalado. Quando isso acontece, normalmente a introdução dá-se muito silenciosamente, não é? Porque estes organismos não são silenciosos, os insetos, enfim, vêem-se um bocadinho, mas ainda assim não é fácil. Os sintomas aparecem muito tempo depois das introduções. Quando se vai aos sítios e se faz o diagnóstico, já as coisas estão lá há muito tempo. E, como tal, uma vez instalado um organismo destes em floresta, é praticamente impossível de erradicar. Falar em erradicação é utópico. Portanto, não existe erradicação em organismos deste género. O que é que podemos fazer? Podemos assegurar e salvaguardar a biodiversidade. Essa é uma das maiores armas para combater este tipo de problemas. Porque a diminuição do risco de entrada dos organismos também, juntamente com a preservação da biodiversidade, é uma dupla que pode ser a nossa ferramenta e deve ser a nossa ferramenta neste tipo de problemática. Relativamente ao assunto que nos traz aqui, portanto, esta legislação,
quando passamos para o caso português, aplicando isto ao nosso caso, em que é que isso se traduz? Preservar a nossa floresta natural e semi-natural. Em relação àquilo que está escrito nos documentos, fala-se, tanto quanto eu me percebi, fala-se nos documentos do Sobreiro da Assinheira, mas quanto a mim, deve-se falar também em outras fagáceas, outros carvalhos, como o Quercus pirenaica, o Quercus rogo e o castanheiro, que não sendo, não é autóctone propriamente, mas já cá está há muitos anos, penso que não seria a geneira, e os meus colegas que estão aqui mais destas áreas saberão certamente corrigir-me, que é uma semi-natural, portanto, e é uma cultura que se calhar devia estar escrito mesmo nos documentos. Estes dois tipos de carvalhos e de castanheiros, se calhar deviam mesmo estar muito claramente no documento. Não sei, deixo depois à vossa consideração. E o que é que eu queria dizer mais em relação àquilo que poderia estar nos documentos? Estas espécies, para além de deverem ser preservadas por questões ecológicas, elas também são social e economicamente importantes. Estou quase a acabar, é? Não. Quantos minutos é que tem? 2. Ok. Relativamente às florestas de produção, eu não posso deixar de dizer aqui que elas também são necessárias e, portanto, não vamos pensar em acabar as florestas de produção, até porque não é incompatível com salvaguardar as nossas florestas autóctones. E por isso mesmo é que uma das linhas que eu deixo é que, mesmo em floresta de produção, podemos tentar e devemos tentar manter alguma biodiversidade, porque sabemos que tudo quanto é clonal pode ser de altíssimo risco para a entrada de um agente patogénico. E os hospedeiros não são normalmente únicos, portanto, os patogénios têm vários hospedeiros e é de alto risco. Portanto, manter alguma biodiversidade, tentar não ter apenas floresta clonal é fundamental. Só para acabar, eu penso que também é muito importante, eu não sei se isto cabe num documento como aquele, que hajam incentivos que promovam a interação da comunidade em geral com os cientistas, com as autoridades públicas regionais, a sociedade civil, no sentido da prevenção de uma boa gestão e da contribuição para o levantamento até de situações de novas introduções, portanto, de sinais e sintomas, e também, uma coisa muito importante, e para os colegas do melhoramento, assinalar árvores, plantas que sejam resistentes no meio da desgraça de um campo infectado. E isso acontece em países como o Reino Unido, na Austrália, etc. Já há plataformas online em que as pessoas podem, e têm alguma formação, que é dada, obviamente, e vão lá e fazem o seu reporte, e depois os técnicos vão e confirmam, etc. Pronto, há mais coisas aqui que eu tenho para dizer, não há tempo, eu vou deixar a folha, portanto, quem quiser saber um bocadinho mais da relação a estes assuntos, pode ficar com a folha. Depois, durante o debate, eventualmente, também poderá fazer. Muito obrigado. Isto é um modelo que deve ser usado sempre nos debates. É evidente que estas pequenas intervenções num painel deste tipo não são para esgotar um assunto, são apenas para abordar algumas questões. Depois, há documentação que pode ser fornecida, neste caso, com a professora Maria Bragança, aquilo que eu vou dizer. Passo a palavra à Margarida Ribeiro. Obrigado, professora Amélia Monção, por esta oportunidade. Queria também agradecer o REP da Helena Bragança, porque eu vou continuar aquilo que ela disse, que, de facto, a diversidade genética de uma espécie é fundamental para a sua existência futura, para a sua capacidade de resiliência. Efetivamente, eu gostaria de contar 3 histórias pequenas, resultado da minha investigação, e que ilustram um pouco o que é que acontece. Um deles, eu fui convidada a fazer um trabalho, isto quando estava em França, porque na década de 50 foi introduzida em França lotes de sementes provenientes da Galiza e de Portugal devido à Segunda Guerra Mundial. Na zona da Aquitânia tinha havido imensos incêndios devido à guerra e, portanto, eles utilizaram essa semente porque também se sabe que
a semente proveniente destas regiões, as árvores crescem muito mais. O que é que aconteceu? Em 1985 houve um frio extremo, houve um inverno muito forte, onde as temperaturas desceram a menos 22 graus centígrados e houve, problemas gravíssimos de sobrevivência das plantas e cerca de 30 mil hectares foram devastados com consequências económicas terríveis. Portanto, o que me pediram foi para fazer um teste baseado em marcadores moleculares para desambiguar os lotes de sementes, ou, digamos, os povoamentos que eram provenientes de cá, digamos assim, daqueles que eram franceses. Porque eles tinham os testes com terpenos, mas que não eram muito fiáveis. Segundo exemplo, eu no meu doutoramento estudei Pinheiro Bravo, estudei a diversidade genética do Pinheiro Bravo em Portugal e cheguei a uma conclusão muito simples, que o Pinheiro Bravo é todo o mesmo. Não há diferença entre os povoamentos. Eu estudei 12 povoamentos e, obviamente, havia um povoamento diferente, que era o de Manteigas, que não era Mira, devido à sua localização, e outro também diferente, Figueira da Foz, que eu não sei porquê. E o que é que acontece? Efetivamente, nós, durante todo o século XX, tivemos houve florestações intensivas de Pinheiro Bravo, principalmente na década de 40, houve um movimento florestal e toda a gente, com certeza, ouviu falar ou leu o livro do Aquilino Ribeiro, Quando Vimos Uruguai. Foi um livro que me marcou profundamente e eu agradeço ao Aquilino Ribeiro porque a minha tese de mestrado teve como base aquele livro, porque efetivamente eu quis perceber se havia alguma interação entre o Pinheiro Bravo e essa florestação e as grandes imigrações ou fluxos migratórios que se deram para o Brasil inicialmente e depois para a França. Portanto, o que é que aconteceu? Houve uma invasão do Pinheiro Bravo no centro do país e houve uma diminuição e uma desertificação do interior. E essa combinação desses dois fenómenos é uma combinação terrível, como vamos ver, porque o Pinheiro Bravo, do ponto de vista ecológico, tem a chamada política da terra queimada. Ou seja, ele quer é que não haja mais ninguém, porque ele é uma espécie pioneira e, portanto, há muitíssimo bem. O que é que nós temos neste momento? É o que continuamos a ter. Continuamos a ter neste momento, no nosso país, zonas contíguas de pinhal que, a continuar assim, obviamente, em futuros, com os futuros sinais que temos de aquecimento global, provavelmente continuaremos a ter o problema que é o problema crucial da floresta em Portugal, que é podemos fazer o que quisermos, mas ela arde. Não é? Terceiro exemplo, isto também para irmos à questão dos recursos genéticos. Só para concluir a parte do Pinheiro Bravo, é que eu cheguei à conclusão que não temos recursos genéticos de Pinheiro Bravo em Portugal, porque os misturamos todos. Neste momento fiz um trabalho sobre o medonheiro, aliás, tem a ver com a colega Filomena Gomes que está aqui, e teve também muito trabalho na recolha do material, e esse trabalho foi recentemente publicado. E o que acontece é que, efetivamente, concluí os autores, que havia 3 zonas de medonheiro em Portugal. E provavelmente houve 2 refúgios no país para a espécie, uma no sul, outra no centro. Portanto, elas, do ponto de vista, são verdadeiramente diferentes. E temos a zona norte, que provavelmente terá sido uma zona que foi depois recolonizada a partir da zona centro, a zona talvez mais pobre. O que é que acontece? Neste momento há uma potência enorme pelo medonheiro, e ainda bem, não é? Agora, o que é que acontece? Eu li a legislação e vejo na legislação, de facto, essa preocupação da biodiversidade, mas não vejo em lado nenhum que haja uma preocupação para que se mantenha os recursos genéticos. E a pergunta que eu faço é: o que há pensado para a manutenção dos recursos, ou para o estudo e futura manutenção dos recursos genéticos florestais em Portugal? Eu sei que há alguns trabalhos feitos em Sobreira, em Lumeira, etc., coisas muito pontuais. 5 minutos. E, efetivamente, o que também acontece é que existe um decreto-lei de 2005 sobre os materiais florestais de reflorestação, onde se define regiões de proveniência, que são regiões homogéneas do ponto de vista ecológico e genético, mas só a montante. Nada se diz a jusante, ou seja, estou a continuar a misturar as coisas. E, portanto, é perfeitamente normal
neste momento haja povoamentos na região centro que têm sementes de medronheiro provenientes de outros locais do país. Mas isso poderia não parecer grave. O problema é que, de facto, estamos se calhar também a fazer aquilo que fizemos com o que aconteceu com o primeiro grave, a misturar os recursos genéticos. Esta é uma chamada de atenção, não é? Obviamente que eu tinha outras questões aqui para levantar, mas esta questão dos recursos genéticos é profundamente importante, porque eu penso que, no fundo, a genética é a base da riqueza de uma espécie. Sem essa base, sem essa riqueza, nós não vamos conseguir, com certeza, ir buscar aquilo que necessitamos, que é precisamente a resistência a eventuais pragas e doenças, ou eventualmente a resistência à secura em cenários de aquecimento global. Não sei se... Muito bem, muito obrigado. Respeitou perfeitamente o tempo. Passo agora a palavra ao Joaquim Santos Silva. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais e sobretudo da SPEC, enfim, que esteve mais envolvida nesta organização, pelo facto de acharem que eu posso vir aqui dizer alguma coisa interessante sobre fogo controlado. Pronto, a minha ligação ao fogo controlado nesta escola, enfim, é sobretudo através da docência, não é? E em termos organizacionais, porque neste momento a Escola Superior Agrária de Coimbra é provavelmente, de certeza, a instituição com maior oferta na área do fogo técnico a nível nacional. Portanto, nós todos os anos temos cursos abertos ao exterior de credenciação de técnicos. A realização do fogo controlado é praticamente a única atividade estritamente florestal que exige o reconhecimento de técnicos credenciados junto do ICNF, ou seja, é necessário ter um curso específico de formação e, portanto, nós damos essa formação. Além disso, temos fogo controlado integrado dentro do leque de disciplinas do mestrado em recursos florestais e, portanto, conseguimos dar essa benesse aos alunos que eles acabam o mestrado e, para além de terem os créditos 6 ECTS da disciplina de fogo controlado, ainda têm acesso a ficarem credenciados e, portanto, poupando bastante dinheiro, que é, enfim, os cursos que têm sido realizados têm orçado à volta de 3.000 euros alguns. Muito bem. Ora bem, em relação à questão, enfim, base para a qual eu posso contribuir, portanto, que é como usar o fogo controlado para prevenir incêndios e gerir pastagens, isto à luz da recente legislação que emanou do Conselho, de uma resolução do Conselho de Ministros que prevê a elaboração de um Plano Nacional de Fogo Controlado. Ora bem, a legislação não diz, enfim, é basicamente um manifesto de intenções, portanto, prevê, tal como já estava previsto na Estratégia Nacional para as Florestas, a existência de um Plano Nacional de Fogo Controlado, que deve ter 6 componentes: delimitar áreas prioritárias de intervenção, estimar custos totais e definição dos custos médios de operação, estabelecimento do quadro de apoio financeiro, avaliação dos resultados de implementação dos planos de fogo controlado, avaliação do impacto na redução da área ardida. Eu não sei muito bem como é que vão fazer isto, mas pronto, é uma intenção, não é? E estabelecimento de uma estratégia de comunicação que é capaz de ser interessante, sobretudo na perspectiva da segunda parte da questão, que é como usar o fogo controlado para gerir pastagens. Este é talvez um dos aspectos mais interessantes do fogo controlado, na medida em que a renovação de pastagens em Portugal é responsável todos os anos por uma grande parte da área queimada que consta nas estatísticas de incêndios. Portanto, aquela figura que os meios de comunicação social gostam de fazer passar para a população, que é o país arde por causa dos criminosos. Numa boa parte das situações, os criminosos são pastores que têm rebanhos de cabras, as cabras precisam de comer, para comerem precisam de ter área disponível, com rebentos, com vegetação tenra,
palatável e, portanto, com maior valor forrageiro, e, portanto, por isso queimam, tal como faziam os pais, tal como faziam os avós, tal como faziam os tataravós, e, portanto, uma tradição milenar muito associada enfim, à própria cultura do nosso país. E, portanto, essa talvez seja um dos aspectos mais interessantes de um Plano Nacional de Fogo Controlado, na medida em que poderá contribuir para reduzir a área ardida, não, se calhar, nem tanto devido ao papel que as descontinuidades geradas pela gestão de combustíveis criam na paisagem, mas de facto isso é possível, não é? Portanto, nós aqui na escola ensinamos a trabalhar com simuladores que otimizam essas áreas que são tratadas com fogo controlado, de modo a maximizar o efeito destas parcelas na travagem de um eventual fogo. 5 minutos. Obrigado. E, portanto, enfim, há de facto aspectos que podem funcionar num Plano Nacional de Fogo Controlado se depois houver condições para levar isto para o terreno, e isso é uma outra história, não é? Portanto, nós temos grandes constrangimentos a nível da propriedade florestal em Portugal, e uma coisa é fazermos as políticas e fazermos sair a legislação, outra coisa é implementá-la no terreno quando temos, de acordo com uns, 85% de território privado, de acordo com outros, ainda mais, porque nem sequer se consideram as áreas comunitárias, porque também se considera que são áreas de direito privado. Eu queria só deixar aqui uma nota final, que eu insisto muito com os meus alunos, só para controlar aqui o tempo, que é o seguinte: nós culturalmente somos muito avessos a esperar e, portanto, nós, a nível nacional, e, portanto, a fazer agora coisas que venham a refletir-se daqui a muitos anos. E o fogo controlado, de facto, está muito de acordo com a nossa mentalidade, que é, em vez de tentarmos evoluir para florestas mais maduras, que são incontestavelmente, e, portanto, há imensos estudos científicos que demonstram isso, que florestas maduras, nomeadamente de folhosas, são altamente resistentes à passagem de um fogo e, portanto, podem ter um papel bem mais interessante do que uma faixa de rede primária instalada no alto de uma serra, não é? E, portanto, cumprindo uma série de outros objetivos ambientais, de biodiversidade, de paisagem, portanto, uma série de coisas que nós temos imensa falta no nosso país porque não há florestas dessas. O embarcar numa estratégia de voltar atrás sistematicamente na solução ecológica não me parece que seja uma boa estratégia e com isto. Muito obrigado. Até agora estão todos a ser muito disciplinados. Passa a palavra ao Pedro do Vitor. Boa tarde a todos, aos meus ilustres colegas aqui do palco e ao público que aqui está a assistir-nos. Eu gostaria de falar-vos sobre as florestas da perspectiva do ordenamento do território, que é um campo um bocado híbrido que envolve tanto questões económicas, como questões jurídicas, como questões políticas. E gostaria-vos de falar-vos também da floresta no sentido mais lato que pode haver. E, de facto, acho que o termo floresta, para começar, é muito enganador. Em Portugal falamos do engenheiro florestal, que é aquele que cuida da floresta, e normalmente equacionamos floresta a bosque. Mas, na verdade, numa perspectiva do ordenamento do território, e até numa perspectiva da história da profissão de engenheiro florestal, a floresta devia remontar às suas origens etimológicas e ser o foris. Floresta vem de foris, não vem de fora. É aquele espaço que está fora do ciclo, digamos assim, urbano e do ciclo agrícola em redor das cidades. Em rigor, nós devíamos ter o engenheiro civil a cuidar das civitas, da cidade, o engenheiro agrônomo a cuidar da laga, do espaço agrícola, o engenheiro florestal a cuidar do foris, aquilo que lá está fora, seja o bosque de produção ou de conservação, sejam os pastos, sejam os matos, sejam as ribeiras, sejam as pastagens, seja tudo. Portanto, a floresta de que eu vos vou falar não é o bosque. A floresta é aquele espaço que basicamente não está dedicado à agricultura. Então, neste aspecto, eu propomos também que distinguamos entre floresta e agricultura, já não tanto numa perspectiva do coberto vegetal que lá está, mas em termos do investimento de capital. Aquilo que diferencia a agricultura da floresta, em última análise, é o facto que a floresta é capital extensivo. Nós investimos pouco capital por unidade de área, mas nós necessitamos de vastas áreas e vastos períodos de tempo
para obter o plano económico. Ao passo que a agricultura deve ser capital intensivo. Investimos muito capital numa pequena área e temos um retorno no curto prazo. A partir daí nós temos todo um gradiente e aqui nós novamente seremos levados a perguntar-nos se, por exemplo, o eucaliptal é agricultura ou é floresta. Eu creio que se aproxima mais da agricultura e assim também podemos entender. O choupal também, etc. Mas agora, o facto de a floresta de excelência, a floresta de crescimento lento, a floresta onde se verifica a silvopastorização, a sinergética e tudo mais, ser capital extensiva, significa então que a floresta necessita de muito espaço e necessita de muito tempo. Na verdade, o professor Américo Mendes domina estes assuntos da economia florestal completamente melhor do que eu, mas nós necessitamos, para termos uma unidade de gestão florestal bem funcional, nós devemos ter de gerir conjuntamente algumas centenas de hectares de floresta e podemos dispor de horizontes de tempo na ordem das décadas para que a floresta possa ser eficaz, que a floresta possa ser devidamente explorada. Na verdade, em certa medida, naquelas florestas de crescimento muito lento, a rentabilidade é tão lenta no tempo e requer tanto espaço que a realidade histórica nos mostra que florestas de crescimento lento tipicamente são mantidas apenas por quem? São mantidas pela Igreja, são mantidas pelos Estados e são mantidas por aquelas famílias aristocráticas, em Portugal, como por exemplo os duques de Palmela, todos da parte da Serra da Arrábida, dos Lafões, etc. E essa é a realidade histórica. Tem de dizer, às vezes, muitas entidades que estejam fora do mercado. Entidades que não tenham de responder para uma Assembleia de Acionistas, entidades que não tenham de ter o retorno a curto prazo. Naturalmente, o associativismo florestal poderá mitigar o problema para os pequenos proprietários, mas já lá vamos. Agora, em Portugal, então, para nós termos floresta, nós necessitaríamos de ter grandes florestas a serem geridas por entidades que não quisessem reaver o dinheiro em pouco tempo. E devíamos ter unidades de gestão das centenas de hectares. Ora, sucede que nós estamos num país onde a propriedade rústica média tem menos de 1 hectare. A sul do Tejo, as propriedades podem ter entre 7 a 10 hectares, né? Nós temos os latifúndios alentejanos, a enviesar a média, mas a norte do Rio Tejo, então, a propriedade da terra anda pelo meio hectare a 1 hectare. O problema desta pequena propriedade é que é tão pequena, que em alguns casos, em muitos dos casos, nem sequer não se torna viável a exploração florestal, nem sequer a exploração agrícola em muitos dos casos. E este problema da fragmentação da propriedade é um problema que as economias europeias têm tido sucessivamente. O que é que nós tivemos aqui em Portugal? Este problema tem de se agravar com a passagem do tempo, com as heranças e com as partilhas. Em Portugal, nós tivemos durante o direito romano, durante o Império Romano, o direito sucessório consagrava que apenas o pater-famílias herdava a terra toda e durante o período romano a propriedade tendeu a concentrar-se em latifúndios e no latifúndio a floresta é bastante viável. Depois da queda do Império Romano passámos a ter o direito visigótico. No direito visigótico a propriedade era repartida para todos os herdeiros, homens ou mulheres. Isto fez com que chegássemos ao fim da Idade Média com a propriedade absolutamente fragmentada. Em 1603, o rei Dom Filipe promulga a lei dos moergadios que permite que a propriedade se volte a concentrar nos moergados. A propriedade volta a concentrar-se nos latifúndios. Em 1834, já a maior parte da população não tinha terra e a terra estava concentrada no desígnio de moergadios. O Mãozinho da Silveira obriga a repartição das propriedades e a propriedade volta a fragmentar-se. Em 1929, o estado de fragmentação da propriedade é de tal forma drástica que o governo então promulga a unidade de cultura. A partir de determinada dimensão, as propriedades agrícolas já não se podem fragmentar mais. Mas o direito sucessório continua a impor que esses partes de terreno passavam a ser heranças indivíduas. Os herdeiros eram coproprietários. O resultado prático, temos hoje em dia um país onde a propriedade média tem entre meio hectare e 1 hectare e um número ainda incontável dessas propriedades, temos propriedades de 1 hectare que estão divididas muitas vezes em 10, 15, 20 herdeiros do titular do terreno que portanto já faleceu há algumas décadas. E portanto, nestas condições, o país torna-se ingestionável, a não ser que haja um particular empenho de alguns proprietários em cultivar essa terra. E é por isso que nós chegamos à situação em que em Portugal 36% do território ou está inculto, está abandonado,
ou estão matos, e matos irrelevados por explorar, ou então são florestas que estão ao abandono, não têm nenhuma medida silvícola. Portanto, nós temos um país com 36% do território que na prática não é cultivado. Sucede que num território como o português, abandonar o território, já acabou? Então, muito bem. Então, continua-se nos próximos capítulos. Então, só concluir. Acaba o raciocínio. Muito bem. Então, só para concluir, o que se passa neste momento em Portugal, que é o grande problema que o ordenamento florestal tem que resolver, é resolver os aspectos do ponto de vista do direito sucessório, dos direitos de propriedade e também outras questões dos direitos fiscais, de forma a conseguir finalmente criar ou um emparcelamento ou um associativismo florestal eficaz que impeça que se verifique aquilo que hoje em dia se tem. Nós temos 36% do território abandonado, de onde se iniciam os incêndios florestais que contagiam, que alastram e que destroem os bosques que efetivamente os cultivam, onde tem, em muitos casos, inícios as pragas e se propagam e contagiam quem cuida dos seus terrenos. O problema do ordenamento florestal dos nossos dias é isto de saber onde estão os proprietários desses 36% do território e como chamá-los à responsabilidade para gerir o seu território. Imaginem, e para terminar com o metáfora, imaginem que nas estradas em Portugal, 1 em cada 3 automóveis circulasse sem matrícula, não pagasse seguro, não fosse à inspeção, tivesse gasolina subsidiada e que cada vez que provocasse um acidente, o Estado pagasse os danos causados. Se isto se verificasse, bem que podíamos esmagar os condutores com matrícula e carta de condução e toda a documentação em ordem, podíamos esmagá-los com regulamentações que os sinistros não se resolviam. Em Portugal nós temos este problema de 36% que tem, mais de um terço do território ao abandono, e esta realidade vai tender a agravar-se à medida que o fenómeno das sucessões fizer com que a cada geração haja mais proprietários de minifúndios indivíduos que tornam absolutamente inviável a exploração económica da terra. Mas sobre isto podemos falar mais alto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Ao contrário do que dizem os relativistas, espero que o professor Floriano Santos não contrarie, o tempo não é elástico e, portanto, não tem importância nenhuma que se tenha excedido. O que acontece é que agora o seu colega Luís Miguel Martins vai só ter 3 minutos para falar. De facto não é assim, mas a razão dos limites de tempo é que o tempo de facto não é elástico. Portanto, nós temos que, democraticamente, conseguir distribuir. E a razão da minha insistência no controle do tempo é apenas por uma questão, não é de ditadura, mas de democracia. Conseguimos partilhar a vida. Passo a palavra ao Luís Miguel Martins. Muito obrigado e agradeço a oportunidade de falar aqui um pouco convosco, para a SPEC, ao moderador também, pela maneira eficiente que me tem moderado aqui o debate. Portanto, nestas questões, eu acho que na questão da floresta identificaria três questões que me parecem básicas e essenciais. E uma questão, 1 minuto para cada questão. A primeira são os fogos, os fogos florestais, que associados... Eu estava a brincar a propósito dos 3 minutos, temos 7 minutos a rentabilidade e a questão dos agentes bióticos. Fala-se muitas das vezes que a rentabilidade está associada ao facto de não se conhecer a propriedade não temos o cadastro, não sabemos quem é. Eu posso-vos falar no meu caso em concreto, que tenho, porque herdei algumas propriedades, conheço-as perfeitamente, sei onde estão, portanto o cadastro está resolvido, tenho tudo em si, a parte técnica está resolvida, mas temos aqui um problema de rentabilidade. A questão dos fogos é um risco extremamente elevado, mas eu não compreendo como é que nós temos um inverno mais ou menos, não é um inverno rigoroso, mas é um inverno que precisamos de energia. Eu não percebo porque é que este país continua a gastar dinheiro em gás natural, quando nós sabemos que gás natural e gasóleo e outros sistemas de aquecimento, quando localmente nós conseguiríamos fazer mexer a economia com sistemas de aquecimento com a utilização da biomassa, que há estudos que demonstram claramente que a biomassa é mais rentável, custa-nos menos do que estar a meter divisas para o estrangeiro.
Gastamos imenso dinheiro em centrais de queima, onde estamos a queimar carvão e temos um problema de excesso de energia no verão. Eu não percebo como é que isto não é uma solução que é óbvia. Quer dizer, temos ali restos de podas que depois vamos metê-las em aterro. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Isto é energia. Porquê é que nós não usamos a energia que devemos, que nos faz falta? As cidades devem contribuir. Não é, aliás, o problema, aquilo é um problema de floresta, quando arde, vemos as notícias, ficamos ali todos alarmados e não sei o quê, mas não pensamos um bocadinho que também devemos contribuir para resolver o problema. E isto faz com que a própria rentabilidade também diminua, porque esse tem um processo que consiga mexer com a economia local, o proprietário também vai ter outro interesse de conseguir limpar os matos para ter alguma rentabilidade, porque se não houver algo que consiga mexer com o dinheiro que entra no dia-a-dia, as minhas propriedades, que eu conheço e sei muito bem onde estão, eu até tenho as árvores em si, mas cada jeira que eu vou lá meter são 50 euros e mais máquinas e mais não sei o que, então não ganhava para mais nada. E depois quando eu chego, estou aqui a cuidar das minhas árvores, tudo muito bem. E depois, daqui por meia dúzia de anos, o proprietário ao lado não limpa, eu tenho ali um risco elevadíssimo. E eu não consigo ter um encame, quase um encame anual, que me consiga ter ali algum retorno anual. Isto é a realidade do proprietário. Não é o proprietário não conhecer a sua floresta. Ele tem que ter alguma rentabilidade. E a rentabilidade consegue-se. Na questão dos pastores, a minha aldeia, há poucos anos atrás, tinha 4, 5, 6 pastores. Neste momento tem meia dúzia de cabras. E ele já está farto daquilo. O que é que acontece? Está tudo cheio de matos. Ele não consegue meter as cabras naquela zona que está completamente minada. Claro que há um fogo, há uma continuidade de tal ordem. Neste momento, nós temos a floresta completamente abandonada, porque há um problema claro e óbvio de rentabilidade. Mas temos ali energia. A biomassa é energia. Por que é que nós pagamos gás natural? Isso devia ser multado. Desculpem lá. E há uma... Eu ia terminar na questão dos agentes bióticos, para não terminar os meus 3 minutos. Há outra coisa que também me mete confusão. Os agentes bióticos são outro dos aspectos extremamente relevantes que também estão relacionados com uma floresta que está mal cuidada. O homem precisa de estar na floresta para que os próprios agentes bióticos também diminuam a sua incidência, mas nós parece que estamos a fazer uma escola que o melhor modo de controlar os agentes bióticos é o abate das árvores. Veja o que é que aconteceu com a incidência do mata-madeira de pinheiro. Abateram-se milhares de árvores. Isso desregulou completamente o mercado. E agora eu pergunto, o que é que isso resolveu? Fez-se uma escola, dá a impressão que se fez uma escola em que a solução, isso só revela a nossa incompetência de não encarar o problema. Vamos lá ver o que é que tipo de solução é que a gente pode aqui preconizar. Abates de árvores, se há alguma solução, andamos sempre atrás do problema, não resolvemos nada, ou se resolvemos, mostrem onde. Este tem 4 minutos. Não, 6. Obrigado. Passo a palavra ao Sr. José. Obrigado. E, sobretudo, obrigado ao convite para estar aqui. Não vou falar em representação do ICNF, a não ser nos primeiros breves momentos, para dizer que foi difícil, complicado. O ICNF, por natureza institucional neste momento, assume que este pacote de diplomas, 10 diplomas, um dos quais já foi aprovado, que tem a ver com o fogo controlado, é um pacote de diplomas do Governo, aprovado em outubro do ano passado, e posto em discussão pública até ao final de janeiro deste ano. E, portanto, dito isto, o ICNF acompanha, como outras instituições, mais ou menos envolvidas nos pouco, o desenvolvimento deste processo, sobre o qual, e a partir daqui,
faço uma leitura direta sobre as questões, sobre a qual eu julgo que perdemos, sobretudo, vários contextos. Porque não é só este pacote de 10 diplomas que estão a ser discutidos em relação à matéria de florestas em Portugal. Hoje mesmo, por exemplo, em Lisboa, está a decorrer sobre florestas e biodiversidade e conservação da natureza, um debate sobre a municipalização da gestão da biodiversidade em Portugal. E já antes houve, em relação às áreas das florestas, diversas intervenções e diversas iniciativas também sobre a municipalização, e só sobre essa questão talvez não nos chegasse o tempo hoje para discutirmos aqui em relação às florestas e em relação à biodiversidade, qual é que é o papel de uma e de outra coisa. Qual vai ser o nosso futuro? Todos nós sabemos que estamos em fase de mudança e que estamos em mudanças profundas e provavelmente a floresta, como esteve aqui 10 anos, tem pouco a ver com a floresta da Câmara de Política que estamos a falar hoje e em que vivemos hoje. Mas sobre estas questões dos contextos, eu só gostaria de juntar à discussão 3 ou 4 questões sobre a qual valeria a pena reenquadrar esta discussão dos 10 diplomas propostos e em discussão. Bem sei que diremos que, em última instância, eles radicam e estão condicionados e orientados pela Estratégia Nacional para as Florestas, de há 2 anos atrás. Mas a verdade é que, entretanto, foi adotada a nível global uma nova agenda para o desenvolvimento sustentável que orienta de forma basta e precisa as questões das florestas e também em Portugal e também os problemas de conservação das florestas. E essa questão é uma questão que seguramente vai ser radicalmente diferente para o futuro. E, em simultâneo, está a decorrer a revisão do propósito. Digamos que podemos estar a discutir estes 10 diplomas e poder, em simultâneo, estar a discutir o problema do propósito. Ou estar, em simultâneo, a discutir o problema da revisão das orientações estratégicas para a Reserva Ecológica Nacional, designadamente os problemas sobre a proteção da erosão e da torrencialidade, outras questões, já que outras questões foram abordadas anteriormente, com algum maior detalhe, mas eu sempre vou reservar algumas outras questões, eventualmente, para o debate. E aquilo que eu gostaria de pôr em cima da mesa, para terminar a minha intervenção e para não ocupar muito mais tempo, era dizer-vos que estas coisas da discussão das florestas, às tantas já estamos cansados da discussão. Eu recordo que há 20 anos, exatamente há 20 anos, terminámos em Portugal uma coisa que é a discussão do desenvolvimento sustentável da floresta portuguesa, um plano que foi amplamente discutido em todo o país e de que se prepararam bases consensualizadas daquilo que seria o futuro da floresta portuguesa. Algumas das questões que já antes falaram estão aqui exatamente referidas. Mas eu vou, exatamente para não me comprometer com o Paulo já que disse, vou só ler rapidamente aquilo que do grupo de trabalhos que fez este plano se elencavam como as questões centrais das florestas e das políticas do setor florestal em Portugal há 20 anos atrás, escrita pelo consultor do Banco Mundial, Carley, para este plano. Os incentivos económicos são mal dirigidos, há mais administrações e há menos gestão. Há um excesso de regulamentação com regras pouco claras e toleráveis e arbitrariedades burocráticas instáveis. Há clara redução dos direitos de propriedade. Há falta de instrumentos de seguimento à auditoria e pós-avaliação para acompanhar a aplicação dos subsídios. Há excesso de planos sem objetivos claros. Há falta de apoio às associações de produtores. Há falta de apoio para a biodiversidade das ONGs ambientais que representam os interesses urbanos nas questões da floresta. Há uma incapacidade total de resolução de conflitos que se vem sempre transferindo desde a base até ao nível do governo. Falta de sustentabilidade das políticas. Pesquisa muito limitada e a que se faz não é sobre os problemas prioritários, é sobre aquilo que a ciência entende como prioritário. Falta de assistência técnica, conflito desnecessário entre a agenda ambiental e florestal e pouca capacidade de negociação a nível internacional
e, finalmente, incentivos perversos a nível das instituições. Diria eu, e isto é aquilo que ficou registado há 20 anos atrás, como as questões essenciais que deviam ser resolvidas, designadamente alguns destes pacotes de diplomas, que nós alguma coisa andámos, mas foram pequenos passos, pequenos nada. E as questões estruturais essenciais continuam aqui para as entendermos e para as discutirmos outra vez. Talvez volte a ser o tempo de, no texto desta proposta de há 20 anos atrás, voltarmos a pegar em algumas das questões. E uma das questões essenciais tem a ver com os serviços ambientais que o Plano de Desenvolvimento Rural tinha previsto que fossem aplicados em toda a Europa e em Portugal também, e em que só há uma semana atrás, finalmente, se aprovou um primeiro instrumento de capital natural, de financiamento de capital natural, com aplicação em Portugal, em concreto para a Praia Brava, mas até hoje não se conhece desenvolvimento sobre as questões dos serviços ambientais, nada que estivesse previsto à altura e que, entretanto, viesse a acontecer. Essa é uma das grandes esperanças e tem a ver com aquilo que se propunha a seguir. Os urbanos têm que pagar portagens, a Europa tem que pagar Portugal pelo tempo que floresta tem. Obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra ao Mário Carvalho Mendes. Boa tarde a todos. Queria saudar a organização deste colóquio e agradecer às entidades que eu tive a oportunidade de estar aqui a falar pela 1000ª vez sobre coisas que já ando a falar há mais de 20 anos e a de ser sempre o mesmo. Portanto, correndo o risco de ser chato. Quem já ouviu o meu sobre estes assuntos. Eu alinhei aqui 7 ideias, se cada uma cabe em cada minuto que tenho disponível. Primeira ideia. Portugal é o segundo país do mundo com a percentagem mais alta de área florestal privada, sendo, como sabemos, essa propriedade é muito fragmentada. Ponto número 2, não foi sempre assim, mas principalmente desde meados do século passado até agora, a rentabilidade privada dessa produção florestal tem-se vindo a degradar. Portanto, rentabilidade privada é rentabilidade para o produtor florestal, seja ele um indivíduo, uma empresa ou até o próprio Estado, embora aquilo que se designa por rentabilidade social, ou seja, se nós, aquilo que o produtor florestal recebe da sua madeira, da sua cortiça, da sua resina e de outros produtos que vende, se nós acrescentarmos o que essa floresta produz de serviços ambientais, se isso fosse pago ao proprietário florestal, como o Lúcio Rosano aqui disse, essa rentabilidade provavelmente, ainda apesar de tudo que tenha acontecido, seria positiva. Numas contas que eu fiz aqui há uns anos, muito por baixo, muito prudentes, incompletas, a floresta portuguesa deverá gerar por ano cerca de 160 milhões de euros por esses serviços ambientais que todos os anos produz e que não são pagos ainda, como deve ser, aos produtores florestais privados. Para não alongar em termos da caracterização da floresta em Portugal, só considerando estes dois factos, o que é que se deveria ter imposto há muito, não é agora, desta reforma florestal, nem há 20 anos, desde há muito, se deveriam ter imposto como a prioridade das prioridades da nossa política florestal. Se mais de 98% da área florestal é privada, para o bem ou para o mal não se pode fazer nada nesta floresta sem dirigir os instrumentos de política florestal, essencialmente para os produtores florestais privados. E se essa propriedade está muito fragmentada, já foi aqui isso referido, então essa política florestal deve-se orientar principalmente para ajudar estes produtores florestais a organizarem-se de forma coletiva, já que individualmente não o conseguirão fazer. Portanto, ponto número 1, política florestal orientada para promover a organização da ação coletiva dos produtores florestais privados. Ponto número 2, se há estes 160 milhões de euros ou mais que a floresta anualmente produz de bens de serviços ambientais que não são pagos ao proprietário florestal e que, portanto, degradam a sua rentabilidade, como já aqui foi dito, sua rentabilidade privada, então deveriam ser instituídos mecanismos que fizessem com que a sociedade, através de quem legitimamente nos representa, o Governo da Nação e o Orçamento de Estado, fazer pagar aos proprietários florestais esse valor
que eles não recebem. E afetar, não digo a totalidade, mas uma parte desse pagamento, exatamente ao ponto que eu referi anteriormente, ou seja, ajudá-los a organizarem-se de forma coletiva para responder aos problemas que eu tenho que fazer frente. Para isto, ponto número 4, não é preciso partir do zero, nós andamos sempre a tentar reorientar agora. Nós já temos espalhados pelo país mais de 100 organizações de produtores florestais. Isto é como na farmácia, são organizações feitas de seres humanos, há do muito mau, do mau, do medíocre, do suficiente, do bom e do muito bom, mas elas estão aí. Também não é preciso partir do zero em termos de mecanismos de pagamento aos produtores florestais, de pelo menos parte desses serviços ambientais que a sua floresta gera. Há uma coisa chamada o Fundo Florestal Permanente, para o qual nós todos pagamos uns cêntimos sempre que metemos gasóleo ou gasolina no nosso carro, na nossa moto. E a forma de afetar uma parte deste dinheiro à promoção da organização coletiva dos produtores florestais privados também já não é preciso partir do zero. O que eu advogo é que isto seja feito de uma forma contratualizada, através de contratos de programa, que tenham uma duração de 3, 4 anos, e também para isso já há um embrião de contratualização deste género, que é o Programa de Sapadores Florestais. E, portanto, o que é preciso é que, partindo destas três sementes, digamos, daquilo que deveria ser a arquitetura de uma política florestal adequada a esta realidade, avançar e corrigir alguns dos problemas que aqui existem em cada um destes pontos. O Fundo Florestal Permanente, grande parte, não está aí para os produtores privados, está aí para as câmaras, para as GNR, entidades públicas. O Programa de Sapadores tem coisas que precisam de ser corrigidas urgentemente. A coparticipação pública teve estagnada desde 1999 até este ano. Portanto, o valor que o Estado paga aos sapadores pelo serviço público que fazem durante o ano não aumentou até este ano, e o aumento que aconteceu este ano vai ser já corroído pelo aumento do salário mínimo que é pago, enfim, é paga grande parte destes sapadores. E depois há aqui uma coisa que está a falhar redondamente, que é cada município faz o que quer em relação às organizações de produtores florestais que têm o seu conselho, pode-se borrifar completamente para elas, pode fazer-lhes concorrência, ou pode ser um excelente aliado, isto não pode ser deixado à vontade do freguês. Portanto, o que eu proponho é que dessas 100 e tal organizações de produtores florestais que existem no país, cerca de 100 que chegam e sobram para cobrir os 300 e tal conselhos que nós temos, cerca de 2/3 dos seus custos, e uma organização deste género precisará de um orçamento de cerca de 400 mil euros por ano, cerca de 2/3 destes custos sejam cofinanciados pelo Fundo Florestal Permanente e por financiamentos de municípios, o que dá cerca de 26, 27 milhões de euros, que é mais ou menos o valor que o Fundo Florestal Permanente tem atualmente, e, portanto, é feito exclusivamente a esta prioridade. Se isto se fizer, não será a salvação da pátria, mas será aquilo sem o qual nada do que aqui foi dito, ou poderia ser dito, poderá ser feito. Porque é que isto não se faz? Aqui há cerca de 10 anos foi publicada uma série de 9 volumes, aqui, excelentemente coordenada pelo professor Santos Silva, Árvores e Florestas de Portugal, a quem eu saúdo pelo excelente trabalho que fez, que é quase uma espécie de enciclopédia sobre as florestas em Portugal. Ele tive a sorte de escrever para lá alguns dos capítulos, e se quiserem perceber a minha teoria sobre porque é que isto não se faz, e não é nesta forma, não é há 20 anos, não é das anteriores, há cerca de 200 anos nós andamos a cometer o mesmo erro, que é, num país onde quase 100% da floresta é privada, o erro consiste em pensar que gerir uma floresta é gerir árvores. Com certeza que gerir uma floresta é gerir árvores, mas é também gerir as pessoas que são donas destas árvores. Esquecer esta componente dá toda a desgraça, a chave da explicação de grande dos males que nós temos aqui. O que eu proponho é dar-se aqui uma espécie de virar isto, dar uma volta de 180 graus e pensar que gerir uma floresta é gerir árvores, mas é gerir e ajudar a organizar as pessoas que são donas dessas árvores e as pessoas que beneficiam com estas árvores. Esquecer as pessoas e só olhar para as árvores vai dar asneira, e tem dado asneira há cerca de 2 séculos. Muito obrigado. Última intervenção do painel. Passo a palavra para o Filipe Corte Santos.
Muito boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui presente e felicitar por esta interessante iniciativa. Eu vou falar muito resumidamente sobre um parecer que foi feito no âmbito, foi feito pelo Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a sigla é CNADES, e que está acessível na net, portanto pode ser lido na internet, CNADES, procurando CNADES. É um parecer que foi, de certo modo, solicitado, que é solicitado pelo Sr. Ministro do Ambiente, e que foi publicado no dia, em fevereiro, no dia 16 de fevereiro deste ano. E, muito resumidamente, esse parecer foi liderado, o grupo de trabalho foi liderado pelo professor João Guerreiro e pelo professor Eugênio Sequeira, depois houve mais um grupo de conselheiros que fizeram parte, e foi um desses conselheiros que fez parte desse grupo de trabalho. Um ponto que gostaria de falar é que Portugal tem realmente um problema. E quando eu digo um problema, é sobretudo em relação aos nossos vizinhos, porque, tal como as pessoas, os países também são sensíveis ao que se passa no país ao lado, no país ao lado, que está ao lado, etc. E, de facto, é legítimo e é natural, e nós compararmos com o que se passa em Portugal com aquilo que se passa em Espanha, em França, em Itália, em Grécia, são tudo países do sul da Europa, que têm uma floresta, de certo modo, semelhante à nossa, sobretudo Espanha, e o facto é que nos últimos 25 anos, 26 anos, aliás, deste conjunto de 5 países, Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, Portugal é o único cuja área florestal está a diminuir. Ela diminuiu de 7,39%, 7% em Portugal, durante estes 26 anos. Em Espanha aumentou de 33%. Em França aumentou de 17%, em Itália de 22% e na Grécia de 18%. Portanto, há um problema específico no nosso país. É bom ser claro, é o que dizem os números. Isto são dados de uma conferência ministerial sobre a proteção das florestas que teve lugar em Madrid no ano 2015. E isto representa uma diminuição da área de 10 mil hectares por ano, em média, nos últimos 26 anos. Por outro lado, temos, nos últimos 36 anos, em média, uma área ardida de cerca de 106 mil hectares, o que é realmente muito significativo, e é a causa da área florestal estar a diminuir, porque há plantações que estão a ser feitas, reflorestações que estão a ser feitas, mas temos este problema de incêndios florestais. A outra coisa que já foi aqui muito salientada e com o qual, no parecer, também se dá uma grande ênfase, é a questão de que a maior parte da floresta nacional ser privada. E, portanto, aquilo que no parecer é talvez a mensagem principal, vai muito ao encontro daquilo que foi aqui dito, que se trata essencialmente de um problema económico, não é? Quer dizer, de valor económico para os proprietários e de gestão da floresta. Portanto, enfim, esses são, digamos, os principais conclusões deste parecer. A questão dos benefícios ambientais também está referida neste parecer, e que foi aqui referida, é uma tese de A. Mendes, de 2007, da Universidade Católica do Porto, e em que se chega ao número de 163.838 milhões de euros como uma estimativa dos benefícios ambientais dos serviços do ecossistema florestal no nosso país. Portanto, é um valor muito significativo. Um aspecto também que foi bastante salientado no parecer é a questão das pragas, não é? A questão de não existir em Portugal um inventário sistemático e atualizado da sanidade florestal.
pelo menos enfim, nas audições que o CNADES fez com várias instituições, com representantes, com investigadores de várias instituições, foi isso que eles afirmaram, incluindo a mortalidade georreferenciada, uma coisa que existe em Espanha, pelo menos em grande parte de Espanha, em Portugal não existe. Não quer dizer que não haja pessoas perfeitamente capazes de o fazer, mas não existe esse inventário. E outro aspecto que foi salientado é que estamos já a sentir os efeitos de uma alteração climática, não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que está a se verificar, e se vocês forem ao site da European Environmental Agency, a Agência Europeia do Ambiente, e procurar precipitation, na Europa, veem que na Península Ibérica, a precipitação por década, nos últimos 55 anos, tem-se reduzido em média de 40 milímetros. 40 milímetros. Isto está publicado e resulta de muitos trabalhos científicos que estão assim feita uma síntese. Ora, 40 milímetros por década, se nós considerarmos 5 décadas, não é? 5 décadas, ou seja, meio século, 50 anos, portanto 5 vezes 40 dá 200 milímetros. 200 milímetros, como vocês sabem, é uma parte muito significativa da precipitação em alguns pontos do país. Portanto, nós não temos alterações climáticas no futuro, temos alterações climáticas no presente, e a combinação, como já também foi aqui dito, das pragas, de não darmos suficiente atenção, de não fazermos a monitorização dessas pragas com as alterações climáticas, põe em risco a nossa floresta, para além do problema da gestão económica que foi já muito referido. Obrigado. Tenho aqui um. Muito obrigado a todos os membros do painel pela extraordinária disciplina. Mais importante do que isso, mais importante do que a disciplina de tempo, é que acho que conseguiram abordar aspectos substantivos e relevantes desta questão. Passamos agora a uma fase de discussão, mas eu tinha já uma questão, vou fazer uma coisa que geralmente, quando estou no papel de moderador, não aceito, é uma pergunta para o painel todo, mas não quero que respondam todos, quero que respondam só aquelas pessoas que se sentirem mais provocadas. Os organizadores deste debate propunham-nos aqui assim, alguns temas que constam aqui deste folheto, e o primeiro enfim, nós estamos aqui assim, a meio de um processo, parece que acabou, mas não acabou, a meio de um processo de discussão e decisão relativamente a uma reforma florestal. Há, de facto, um pacote legislativo que foi aprovado no Conselho de Ministros, que passou para o Parlamento, que está neste momento a ser discutido. Há um diploma que já foi publicado, há uma série de diplomas que ainda estão a ser discutidos. Digamos, portanto, que nós estamos numa fase crítica onde ainda será possível, ou devemos acreditar que ainda é possível, intervir na legislação. E temos mais uma oportunidade de arranjar uma solução para um problema real e gigantesco, como agora o Filipe Duarte Santos acabou de referir, que é este problema da redução da área florestal num contexto de alterações climáticas, não do futuro, mas do presente. E, portanto, a primeira pergunta que vier a surgir ao painel era esta. Esta nova legislação poderá trazer um melhor ordenamento e gestão florestal? E eu gostava de fazer, dentro desta pergunta, uma outra. Ficou claro, das várias intervenções aqui do painel, que a boa gestão da floresta não pode ser entregue apenas aos mecanismos de mercado. Penso que isso é aceito e não depende da ideologia de quem faz a análise. Há uma série de benefícios da floresta dos quais nenhum cidadão prescinde, nenhuma organização social prescinde, e que não são pagos pelo mercado. Esses tais serviços ambientais ou os benefícios ambientais. Temos em Portugal uma situação particular, é que mais de 98% da propriedade da floresta é privada. E habituámos a olhar para a floresta e a ver descrita a floresta de facto um negócio. A floresta pode ser explorada economicamente, é um negócio. Portanto, há aqui assim, é absolutamente imprescindível, digo eu, não estou a exprimir a minha opinião, mas estou a extrair conclusões daquilo que o painel disse, portanto, é absolutamente imprescindível uma intervenção do Estado no sentido da regulação e da promoção de boas práticas. Agora, o Estado, todos nós, estamos a fazer legislação. Portanto, esta pergunta é particularmente bicuda neste momento. Esta nova legislação vai trazer melhor ordenamento, uma melhor gestão florestal? Sim ou não? E se não, o que é preciso mudar? Já. Porque as intervenções que é necessário fazer
não vão ser daqui a um mês, onde todos os diplomas podem ser publicados, mas são nos próximos dias. Quem é que se sente provocado? América Banda. Não tem mais 7 minutos, atenção. A minha resposta é não. Tive algumas esperanças antes das propostas de reforma serem publicadas no outono passado. Escrevi sobre isso no público, noutros sítios e noutras intervenções que fiz por aí, mas depois do que saiu e do que agora está a tomar forma de lei, a resposta é que não. Não no sentido que eu acho que deve ser o eixo central da política florestal em Portugal. Esta reforma e todas as anteriores deviam ter como eixo central a promoção da organização da ação coletiva dos produtores florestais privados. Isto não está nesta reforma e, portanto, já por outras coisas têm claro. Só para ser claro, porque eu não sou muito, enfim, como sabem muito bem, eu não sou um especialista na área, portanto, se houvesse uma única coisa que este novo pacote legislativo devia fazer era apoio às associações de produtores. Exatamente. Outros comentários? Curtos? Depois posso Há especificar. mais coisas, certamente, mas enfim, essa seria central no... Isto depois poderia ser E especificado. isso não existe neste pacote Não legislativo. está feito como devia ser. E depois posso especificar se houver tempo. E se houver perguntas nesse sentido, depois vão ter a oportunidade de intervir. Eu acrescentaria aqui em relação a esta legislação, creio que ainda faltam algumas questões que poderiam ser implementadas do ponto de vista do direito sucessório, do direito fiscal e também dos direitos de propriedade para esta reforma florestal estar a ser bem sucedida. O que me preocupa neste momento em termos de floresta em Portugal não são os proprietários minifamiliários que se associam e que gerem as suas matas e que estão bem representados aqui na pessoa de América Mendes. O problema são os proprietários dos 36% do território que simplesmente não aparecem, não se associam, prejudicam os seus vizinhos que se associam e que dizem o que fazer com esses. E para isso, Sim, mas essa pergunta é a pergunta que eu lhe faço. O que fazer com eles? o que fazia com eles? Bom, para começar, acho que nós precisamos de essas pessoas deveriam pagar uma taxa de prevenção e combate a incêndios. O Estado está a gastar com esses terrenos incultos cerca de 35 euros por hectare para a prevenção e Mas o combate. Estado não vai saber, com este novo pacote legislativo, Vai. uma das áreas onde penso que existe algum bom senso é que há uns passos dados no domínio do cadastro, da melhoria do cadastro. Exatamente, mas ainda não há medidas fiscais em termos de IMI que alterem esta situação. Neste momento, o proprietário do solo rústico paga, em média, em termos nacionais, cerca de 80 cêntimos por hectare por ano de imposto. O Estado está a gastar mais de 30 euros por hectare por ano na prevenção e combate a incêndios. Seria justo que esta despesa seja suportada, não tanto pelos proprietários florestais que cuidam das suas matas, mas para aqueles absentistas que fazem com que deflagrem os incêndios. Estão de uma forma geral de acordo com isto. Isto é super radical. Se você fosse político, não fazia essa proposta. Agora, a questão, esta questão é problemática, portanto, e tem de ser resolvida. Outra questão que tem de ser resolvida é a questão do direito sucessório. A propriedade, mesmo indivisa, não pode continuar a fragmentar-se. Repara, imagine um eucaliptal em um hectare. Já percebemos isso na sua intervenção inicial. Penso que... Sim. Mas só para dar uma questão numérica, imagine que o proprietário médio em Portugal tem pouco mais de meio hectare. Imagine que floresta, no sentido de bosque, altamente produtivo, eucaliptal. Vamos supor que nessa zona altamente produtiva, das mais produtivas do país, consegue obter rendimentos de 150 euros por hectare por ano. Por hectare, ou seja, aquele prédio vai depender 75 euros por hectare por ano. Agora imagine que é uma propriedade indivisa e que está na posse de 7 herdeiros. São 10 euros por hectare por ano. Por 10 euros por hectare por ano, esse herdeiro nem sequer liga a ignição do carro para ir de Lisboa a marcar para ver como é que estão os terrenos. Mesmo que o Estado faça a dar para conceder 40 euros por hectare por ano dos serviços ambientais que a professora América Mendes fala, isso poderá ser uma ajuda aos proprietários florestais que já estão no terreno, mas aqueles que vêm de Lisboa, não é por receberem, em dar 10 euros por hectare por ano, receberem 15 a partir dos diversos herdeiros, que vão mudar ideias. Simplesmente o rendimento é demasiado baixo para motivar quem quer que seja para fazer o que quer que seja. E essas pessoas deviam ser convidadas a, se não estão interessadas, a verem o terreno de terceiros ou vendam-nos. Agora, não podem prejudicar o vizinho. Não podem... Convidados quer dizer obrigados. Portanto, na sua opinião, deve ser principalmente através da política fiscal que este problema deve ser resolvido. Entre outros, sim. E é isso só. Desculpa lá, eu acho uma coisa que eu não concordo, porque parece que estamos sempre a bater nos mesmos e sempre a bater no ceguinho. Vamos penalizar o proprietário porque não limpa. Tudo muito bem.
Então porquê é que não penalizamos a pessoa que vai tomar um banho na piscina e está a gastar gás natural quando podia usar a biomassa? Porquê é que não penalizamos então? Vamos colocar uma taxa adicional no gás natural ou no aquecimento elétrico, porque temos uma alternativa energética ali ao lado, porque há muitos municípios que inclusive fazem as suas podas e depois o resto desse material vai para aterro, quer dizer, que ainda é um encargo que nós ainda temos ali. Então porquê é que não se penaliza o cidadão que também tem que pagar por aquilo que se anda a pagar durante o verão? Temos excesso de energia. Muito bem, já percebo a sua ideia. Importa-se passar o microfone, o professor Foi Eduardo Santos, que peço desculpa, eu ouvi primeiro aqui o Foi Eduardo Santos. Vá lá. Querem acrescentar alguma coisa? Eu não podia falar. Digo qualquer coisa. Eu acho que eu não vejo assim uma solução milagrosa para as pessoas que em Portugal. Peço desculpa. Minha mãe, mas nós tratámos já na semana passada. Perdão? Mais com a semana passada, aqui estamos a discutir política. Isto é um processo que se autoalimenta, porque os políticos, enfim, o poder político não toma medidas como, por exemplo, esta medida drástica que o Pedro estava aqui a advogar, que eventualmente até poderiam fazer mudar. Eu peço desculpa, mas a ideia deste painel é precisamente tentar encontrar ideias e tentar encontrar propostas de política para influenciar o processo legislativo. Portanto, não é eles não tomam política, não tomam medidas políticas, é vamos decidir o que é que nós vamos propor. Portanto, qual é a sua proposta? Sim. Olha, eu dou-lhe um exemplo. A Tapada Nacional de Mafra é uma das poucas propriedades públicas nacionais, florestais, portanto, uma das poucas matas públicas que nós temos, não é? Os tais poucos por cento de propriedade pública que temos em Portugal, que há uns anos atrás teve que fazer um plano de gestão florestal. O plano de gestão florestal contemplava, imagine-se, a plantação de eucaliptos dentro da Tapada, deslocando-nos de uma zona, digamos assim, mais interessante do ponto de vista da conservação, para uma zona menos interessante, mas mantendo e, tanto, promovendo ativamente a plantação de eucaliptos dentro de uma das poucas propriedades que, de facto, prestam os tais serviços ambientais que outras propriedades privadas no país não prestam, por motivos óbvios, não é? Porque o proprietário privado não tem incentivo nenhum para prestar um serviço que não lhe é pago, como muito bem disse o professor Carvalho Mendes. E qual é o motivo porque o plano de gestão florestal incluía a plantação de eucaliptos? Porque os eucaliptos dão, de facto, rendimento e então seria a forma de tornar aquela unidade de gestão do Estado autossuficiente. E, portanto, provavelmente 90% das pessoas que estão a ouvir acham, bom, mas isso é normal e porque não autossuficiente. Então, mas imaginem que para manter o Mosteiro dos Jerónimos íamos instalar um McDonald's lá dentro de maneira a conseguir manter aquilo autossustentável, ou aqui o Museu Machado de Castro em Coimbra, onde eu estive com as minhas filhas no passado fim de semana. Portanto, não existe esta noção que é da sociedade e que depois se transmite ao poder político e portanto, o poder político faz aquilo que os votantes, enfim, de acordo com a sensibilidade da população. E, portanto, não existe esta noção de que o património florestal é algo que deve ser pago pelos serviços que presta. E, portanto, é completamente absurdo. E qualquer outro país, mesmo os mais paupérrimos do leste da Europa, uma situação destas é completamente aberrante, porque a obrigação da sociedade e do Estado sustentar uma das poucas propriedades públicas do país, como é a Tapada Nacional de Mafra, sem ser necessário plantar eucaliptos lá dentro para tornar aquilo autossustentável. Portanto, eu penso que com esta imagem fui claro, não sei o quê. Microfone. O microfone, peço desculpa, eu é que sou não sou o dono da bola, sou o dono do microfone. Aqui, o professor Foi Eduardo Santos, depois está escrito o Lúcio do Rosário e depois a Quer dizer, eu só queria salientar, de facto, a enormidade da situação. Não é? São 106, em média, em 36 anos, 106 mil hectares que ardem por ano. Quer dizer, se nós multiplicarmos isto por 36, dá mais de 3 milhões. Não é?
coisa brutal. E nós somos com a área florestal portuguesa. E, portanto, se conjugarmos este número com o facto de que a área florestal de Portugal está a diminuir e que Portugal fica mal na fotografia, qualquer governo não gosta, o governo é sobretudo pressionado por isso para fazer qualquer coisa. Não quer ficar mal na fotografia, mas vai ser muito difícil não ter diferença. Porquê? Porque, lá está, é um problema sobretudo de economia. É um problema que tem a ver com o facto de que Portugal é um país com grande imigração, a maior parte dos proprietários, a maior parte dos proprietários, nem estão. Quer dizer, nem sabe, tem opinião. Quer dizer, quando há Se calhar uma parte desses 36% não sabem que são proprietários. Quer dizer, quando há arte não tem valor, está a ver? Mas tudo tem valor, a floresta tem valor. Portanto, de facto, a solução que a mim me parece mais consensual é sermos coerentes ao atribuir um valor aos serviços do ecossistema floresta. E essa é uma maneira, num país com as características nossas, tem uma grande imigração, a propriedade privada florestal gigante, não é? E, portanto, que há muitos, 36%, não é? Ao abandono, temos que encarar, de facto, mas é muito inovador, muito revolucionário. Para a nossa cultura. Um sistema de recompensas e um sistema de penalizações associado. Claro, mas quer dizer, ou seja, subscreve a proposta do Pedro Zino de Alarão relativamente a esta penalização fiscal dos proprietários que não. A penalização é sempre uma coisa que as pessoas acabam por, de forma ou outra, ligar, popular-se, etc. Não, quer dizer, é preciso que a sociedade portuguesa reconhecesse estes números, reconhecer que temos um problema, que vamos continuar a ficar mal, que é, se quiser, estar com uma vergonha ao país. E quer dizer que a solução mais natural para isto é atribuir um valor à floresta que se pode calcular e que esse valor seja, efetivamente, todos nós, não é? Todos nós, como contribuintes, dar esse valor à floresta de uma maneira que seja eficiente. Sim, isso parece justo relativamente ao esse valor já está atribuído, pelo menos em parte, é o Fundo Florestal Permanente. Isto não pode ir para as câmaras e para a GNR. Aí então, já estamos a pagar. Mas para os bons proprietários parece que sim, simplesmente há uns proprietários que são famosos. Eu vou ser do Rosário agora. Então, E depois uma das questões é se ainda é tempo. Uma das suas questões é se a outra Espanha é se ainda é tempo. Sim. O pacote florestal está entregue na Assembleia da República. Temos possibilidade de fazer isso. E depois passamos aqui a falar como se não existisse a proposta acerca de algumas questões que eu fui discutir. A história do Banco de Terras e da Bolsa de Terras, designadamente em relação às áreas em que os proprietários são reconhecidos, são as propostas. Se aquela proposta não serve, então é talvez seja boa. E assim parece uma boa proposta. Julgo que ela pode ser melhorada de forma a poder, designadamente, em relação à Câmara das áreas que não se conhece, se é que não se conhece os proprietários, ou às questões das áreas. Mas a proposta parece razoável. Eu conheço as notícias que parece razoável, não é? Até são dados 15 anos para os proprietários aparecerem, enfim, para... Todo o tempo mais alto. Como em relação à biomassa florestal, há uma proposta, dos 10 diplomas estão a ser realizados. Há uma que tem a ver com a possibilidade de municipalização das intervenções do ponto de vista da biomassa florestal. Não se gosta dessa proposta, então calma aqui a proposta que é. Porque isto, nós pegamos sempre das coisas e parece que vamos construir o mundo e é sempre a cansada do ano. Então, se este pacote não serve, que outras alternativas é que nós temos? E já agora, em relação às intervenções... Ou seja, na sua opinião, este pacote é bastante... Não. Pois não, Isso é que este pacote tem alguns caminhos que podem ser melhorados e podem ser bonificados e que ainda é tempo. Portanto, uma vez que o Governo fez uma proposta com a comunidade e que apresentou na Assembleia da República, os partidos e os representantes dos partidos ainda devem ser, aliás, pressionados e intervencionados no sentido de poderem melhorar aquilo que está em ser apresentado. Não vejo qual é a solução. As propostas existem. Agora, há uma questão que eu gostaria de dizer aqui para o Pedro Binder, e que é uma questão de fundo e que tem a ver com os planos da conservação e da biodiversidade. Esta história, quando falamos de agricultura, falamos de regadios e de sequeiros, falamos de cereais
e de outras coisas. E quando falamos de florestas, falamos de sobreiros, azinheiras, pinheiros. Quando falamos de matos, falamos só de matos. Nunca falamos de matos pela qualidade que têm. E pela qualidade que uns têm e que têm que ser conservados, e pela qualidade que outros não têm e que têm que ser geridos. É mais que tempo, do ponto de vista, e essa é a minha posição que venho defendendo há muito tempo, é mais que tempo, no âmbito das profissões que estavam nos planos das florestas, comecemos a tratar dos matos indistintos pelas qualidades que têm e para aquilo que são. Até porque temos instrumentos, se não houvesse outros aviões da Natura 2000, pelo menos, que permitem separar o trigo do joio. Para que não estejamos todos os anos a tratar dos incêndios florestais que tratam de não sei quantos de pastos, não sei quantos de florestas e não sei quantos de matos, e depois vou tratar o sobreiro, a azinheira e o pinheiro, e vou tratar não sei quantos, e os matos é sempre os matos. Obviamente, quando estou a tratar do matagal, quando estou a tratar do estevalo, alguns no Alentejo, estou a tratar de coisas diferentes. E quando estamos a falar, designadamente, de matérias fiscais e outras, será bom que não confundamos aquilo que é a folha da esteva com aquilo que poderá ser um matagal completamente diversificado que haja por aí, e que as coisas que sejam penalizadas, que tenham que ser penalizadas, e sejam bonificadas, aqueles que tenham que ser bonificados, por conservarem, designadamente, espaços e valores que são essenciais para o nosso presente e para o nosso futuro. Portanto, se eu percebi bem, porque eu não percebi tudo, se eu percebi bem, o que diz é que há uma grande parte desses 36% são de facto a produzir algum tipo de riqueza, algum tipo de valor ambiental ou económico. É isto que está a dizer. Portanto, os 36% não são 36% de inutilidade, de inúteis, não deixo não, porque tem a sua colega de painel na Meira Bragança, que está inscrito. Tem um mínimo de ordem, muito pouquinho, mas um mínimo. Mas é isto que estava a dizer. Então, não são 36%, são o quê? Portanto, estes proprietários absentistas que deixam os matos ao abandono e que são fonte de incêndios, e são quanto? Na sua opinião, é metade? É um terço? É um décimo? Temos que fazer as contas, em vez de andarmos a tratar isto tudo numa bolsa única. Temos que começar a tratar isto com... Muito bem. Amanda, por favor. E vai ser a última intervenção antes de passarmos para o público. Relativamente à pergunta, não é? Que estava a falar subjacente aqui, se a legislação vai mudar alguma coisa, é óbvio que eu não vou pronunciar sobre isto, porque eu estou aqui como uma partezinha mínima de toda esta problemática. Mas esta minha intervenção agora tem a ver com o meu papel como cidadã, eu posso perguntar também de algumas coisas. E o que eu acho quando leio os documentos é que não é claro o que é que nós queremos como país para a nossa floresta. E como cidadã, eu acho que... Nem sequer do preâmbulo. Como? Nem sequer do preâmbulo. Então, isso não é claro para si. Há umas generalidades que são ditas sobre a floresta. O que é claro para mim, como cidadã, como proprietária, é que se eu vou promover as folhosas nas minhas propriedades, eu não vou ter nenhum retorno para a empresa. E, portanto, se não houver incentivos a que isso aconteça, isso não vai acontecer. Isso, para mim, é claríssimo como cidadã. E eu penso que um documento como este tem que calcular e ser específico em relação a que espécies de crescimento lento, folhosas de crescimento lento, é que este país deve incentivar. Isso não é claro para mim. Se calhar porque não li bem o documento, mas me dirão alguma coisa. Em relação depois à minha área de trabalho, eu vejo a destruição que é feita, o Luís falou nisso aqui, quando há organismos de quarentena e é preciso cortar, isso é imposto, isto fica bem claro, é imposto pela Comunidade Europeia. Isto não é uma coisa que o nosso país decide fazer. É-nos imposto. E nós, como país da Comunidade Europeia, não temos saída possível. Há algumas voltas a dar, e os nossos colegas espanhóis, enfim, lá vão protelando as coisas e não cortam logo, se calhar não são tão papistas como nós, mas a verdade é que isso nos é imposto.
Agora, uma coisa que é possível fazer e que não tem sido feita, e que se calhar com discussão e melhorar este documento pode-se fazer, é que o que os agricultores, os produtores florestais perguntam a toda a hora, ok, então não vamos pôr pinheiro bravo que tem mato, mas vamos pôr o quê? Em relação ao Rosário Circinato igual. O Rosário Circinato foi tentado em campo no norte do país, em Pinheiro Radiata. E as pessoas perguntam, mas então, e nós o que é que vamos pôr em vez do radiato? Os espanhóis têm exatamente o mesmo problema. Eles têm imenso radiato, muito mais do que nós, no norte de Espanha, têm imenso Rosário Circinato, e não sabem o que pôr. O que as pessoas fazem é a única solução que lhes parece mais tentável, é pôr eucalipto e Pinheiro Radiata. Agora, nada disso está escrito nestes documentos. Portanto, o que pôr nos casos em que é preciso cortar por causa de organismos de quarentena. Portanto, indicações mais precisas relativamente às espécies que deveriam ser promovidas e incentivos financeiros ou outros para promover a plantação de folhosa, etc. Muito bem. Muito obrigado. Não quero canar ninguém, mas vamos dar a oportunidade a estas pessoas deste lado daqui de falar. Levantem o braço, por favor. Não há perguntas inúteis, não há perguntas estúpidas, portanto, façam as perguntas todas, por favor. Eu estou a pensar, há aqui professores, há especialistas, há alunos.